Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo Vasconcelos e no dia de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pré-abertura do mercado do mini índice no dia 22 de agosto de 2024, uma quinta-feira, iniciando pelas notícias do dia, que são as seguintes. Vamos lá. Às 9h30 da manhã, temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos. Há pouco tempo atrás, a gente ficou um pouquinho assustado aí com o resultado das projeções de pedidos de seguro-desemprego. Porém, da última notícia que teve, nós tivemos aí uma solicitação de pedidos inferior à projetada, o que afastou o risco de recessão e deu uma aquecida aí no mercado e uma tranquilizada na urgência da necessidade de corte de juros lá nos Estados Unidos, o que fez com que o nosso dólar diminuísse e a nossa bolsa subisse, tá certo? Às 10h30 da manhã, temos a Receita Tributária Federal aqui no Brasil, e às 10h45 temos o PMI industrial e o PMI de serviços. Marcelo, o que é PMI? PMI é um indicador que vai dizer como anda o desenvolvimento do setor de indústria e o desenvolvimento do setor de serviço, como é que anda essa atividade econômica. Então, sempre que ele vem de acordo com o projetado, a gente não tem grandes impactos na volatilidade. Agora, se o resultado vier maior daquilo que foi projetado, sim, a gente tem um aquecimento econômico e aí a gente vai ter um impacto em volatilidade, sim, e o contrário é verdadeiro. Às 11 horas temos as vendas de casas usadas nos Estados Unidos, que não causa lá grande volatilidade, desde que a diferença do indicador não seja uma diferença tão grande assim. E lá no final do dia a gente vai ter o balanço, né, a planilha de balanço lá do Fed, e a grande expectativa, na verdade, não são nem com os indicadores que já são mais ou menos previsíveis, né, estando próximos do projetados aí, é o que se espera para o dia de hoje, mas a expectativa vem para amanhã, sexta-feira, com o discurso do Powell. E partindo dessa informação e analisando aqui os dados que estão aparecendo no site do Panorama Lados, a gente tem aqui o EWZ sendo negociado a 0,13 de alta, ou seja, praticamente zerado, o que faz com que a gente já imagine que o mercado está um pouco mais calmo no dia de hoje. A Vale a menos 0,47, mas o minério de ferro está a 0,41. Depois daquela explosão, né, do minério de ferro publicada no dia de ontem, fazendo com que a Vale trabalhasse aí inicialmente no pregão aí com uma alta significativa, a gente entende que, na verdade, não foi um aumento, né, de demanda muito forte, até porque China não está com essa bola toda nesse momento para o minério de ferro, mas sim um aumento do nível de estoque do minério que não estraga, tá certo? Então, hoje, a Vale está a menos 0,47. O petróleo, sim, esse que ele causa aí uma certa oscilação, porque ele está trabalhando perto das mínimas, principalmente lá do mês de janeiro, e a Petro ela tem sofrido aí os seus impactos em relação a isso, e atualmente a ADR está sendo negociada a 0,40 de alta, tá? O Itaú está acompanhando o ritmo do dólar, tá? E isso é o que está fazendo com que o nosso mercado, desde que ele rompeu o seu topo histórico, esteja recebendo uma influência direta da variação cambial. Então, agora a Vale está a zeros, a DR do Itaú, perdão, está sendo negociada a 0,74 de baixa, tá certo? No restante, todas as bolsas aí ao redor do mundo estão muito mais próximas aí
de uma estabilidade, sem grandes notícias, sem grandes demandas, que provocam grandes volatilidades, tá? Então, o cenário é um pouco mais tranquilo, no mundo todo. A China é que acaba trazendo aí algum tipo de oscilação um pouco mais forte hoje. O petróleo, no momento, ele está sendo negociado a uma leve alta, o Brent é mais 0,38 e o WTI é 0,22. Em relação à taxa de juros, nós temos aqui também uma estabilidade e o VIX também estável. Então, o cenário às 7h26 da manhã é um cenário mais conservador, um cenário mais lateralizado. E eu quero mostrar aqui para vocês a parte gráfica agora, para que vocês possam entender aqui um pouquinho algumas situações que aconteceram, mas eu vou iniciar por uma leitura do dólar, apesar de eu não operar o dólar, mas que em relação ao dólar, nós tivemos no dia de terça-feira, no dia 20 de agosto, né, uma situação, aliás, na semana, né, se a gente for pegar aqui o dia 19 de agosto, nós tivemos aqui uma queda do dólar impressionante, né? Nós tivemos aqui, deixa eu ver quantos pontos aqui de queda. Foram cerca de 100 pontos de queda, quase. 100 pontos de queda, né? Foi ladeira abaixo e no dia seguinte, que foi no dia de quarta-feira, a gente teve uma devolução praticamente da mesma quantidade de pontos. Na verdade, devolveu e subiu um pouco mais, foram lá para 113 pontos, tá? E no dia de ontem, o dólar teve aí um range até o seu horário de 12 e até 1 hora da tarde, mais ou menos, um range muito lateral de apenas 25 pontos, 26 pontos. Então, pense, tanto antes de ontem, tanto na terça-feira quanto na quarta-feira, o dólar desloca um range de 100 pontos. E na quinta-feira ele desloca um range até 1 hora da tarde de apenas 25 pontos, né? É diferente de tudo que as pessoas estavam esperando, e isso faz com que o mercado fique bastante imprevisível dentro de um deslocamento muito pequeno. Quem opera aí, principalmente com relação a médias, né, vendo esse mercado lateral, vê que essa média exponencial de 20 períodos foi violada o tempo todo, provocando inúmeras armadilhas para quem faz as suas operações aqui no Brasil, pois a expectativa de continuidade, tanto para cima como para baixo, foi lançada o tempo todo de acordo com a variação cambial e fazendo com que as pessoas entrassem em operações e que essas operações acabaram não tendo a sua continuidade, o preço foi invertido em busca de liquidez para conseguir se recuperar, tá? Então, lembrando que, né, em situações como essa, o ideal é não operar, né, em mercados laterais, é não fazer operação nenhuma, e obviamente que esse impacto aqui de oscilação no dólar repercute também no índice que nós veremos já já. Só que a partir de 1 hora da tarde é que houve aqui um deslocamento aí um pouco maior aí na faixa de 47 pontos e que depois quase que devolveu tudo, devolvendo 39 pontos. Ou seja, um dia muito difícil, um dia muito complicado e que fez com que bastante gente, infelizmente, não conseguisse desligar o computador, saísse do mercado e entender que tem dias que a gente não deve fazer nada, tá? E, na verdade, desde que o rompimento do topo histórico aqui no índice, agora falando de índice, tá? Foi rompido no 136.100,
O mercado ele também vem sofrendo aqui a sua volatilidade, as suas alterações de maneira bastante fora do comum, fora do padrão o qual nós estamos acostumados. Aqui, se a gente pega o dia 19, por exemplo, né, que teve o impacto lá do dólar, né, da volatilidade do dólar, deixa eu ampliar aqui um pouquinho, a gente teve essa repercussão aqui no índice também, que acabou subindo. Vamos ver aqui quantos pontos. 2.200 pontos, né? Diante desse cenário, a gente vê aqui, né, um respiro acontecendo depois, no próprio dia 19, e aqui no dia 20, que foi antes de ontem, o mercado ele tenta se ajustar aí de uma forma mais lateral, buscando aqui do seu respiro, mas seguindo a volatilidade do dólar, tá? Então ele meio que consegue respeitar essa média exponencial de 20 períodos aqui, apesar de ter algumas falhas em algum momento, claro, né? Fazendo com que as pessoas imaginassem aí uma continuidade de movimentação de baixa que foi acompanhando, na verdade, o ritmo do dólar. E no dia de ontem, mais especificamente, foi um dia extremamente difícil de se operar, né? Por conta exatamente dessa violação da média, fazendo com que as pessoas buscassem a continuidade do movimento quando o preço passa a ser negociado acima ou abaixo. Então, durante o período da manhã, enquanto eu estava olhando aqui o mercado, eu falei para as pessoas que não era interessante vender após o rompimento desta mínima aqui, exatamente porque lá no gráfico diário a gente tinha uma outra situação que era o 111% do Fibonacci, no 138.546. Então, o mercado ele iria encontrar esse suporte do Fibonacci e voltaria a subir. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele veio testar depois aqui o nosso limite de volatilidade, uma vez que ele alcançou aqui essa região, aí ele desceu, trazendo aqui uma oportunidade que, infelizmente, eu acabei ficando na dúvida por conta da presença desses pontos pivô e pensando aqui exatamente na repetição dessa configuração para que ele voltasse a subir. Eu não entrei vendido nessa operação, tá? E aí foi a última operação que eu poderia ter feito no dia e acabei não fazendo. E depois saí do mercado e avaliando aqui o que aconteceu, o mercado ele ficou pregando peças o tempo todo. Uma coisa muito interessante que a gente pensar aqui e que serve aí de atenção para vocês é que depois que foi formado esse canal aqui de baixa, né, que não conseguiu explorar os seus fundos, né, mas no rompimento dele aqui, né, se a gente for pegar esse ponto mais especificamente, aqui a gente vê que no rompimento da estrutura de um canal de baixa, geralmente o preço tende a subir. Então, depois que ele estabilizou aqui nessa média exponencial de 20, oportunidades de compra começaram a aparecer, né? E aí teria que acompanhar tudo isso em relação ao dólar, tá? Hoje, como a expectativa é uma expectativa morna, a não ser nos momentos de divulgação do PMI, a abertura do mercado à vista, a abertura de Nova York, que pode trazer aí oportunidades melhores, o mercado, pelo panorama Latos, até o momento a 7,20, ele tende a iniciar pelo menos de uma maneira mais tranquila, mais estável, e se isso se mantiver ao longo do dia, significa que o mercado está
dando um tempo, pegando um respiro para que ele possa se preparar para a fala do Powell no dia de amanhã. Então, muito cuidado no dia de hoje. É, usem bastante filtros para que vocês possam entrar nas operações. E lembrando que também não operar, não clicar no botão, também é operar. A gente está visitando uma região de preço que é de rompimento de um topo histórico. Então, o mercado está construindo um histórico para que a gente possa, a partir da semana que vem, ter mais ideias sobre os pontos de suporte e resistência. Então, evitem colocar o seu capital em risco nesse momento, tá certo? Vamos esperar o mercado dizer como ele vai se comportar daqui para frente, tá bom? Se você está em outro tipo de plataforma que te permite um nível de risco maior, como a Trade Arena, por exemplo, aí tudo bem. Aí você pode é, ser um pouco mais arrojado, um pouco mais ousado nas suas entradas. Mas vamos lembrar que em toda atividade que a gente faz na Bolsa, é, um conjunto de pensamentos e de raciocínios, eles estão acontecendo com você e que eles vão querer confirmação, né, validação para replicar todas as coisas em conta real. Então, se você trabalha de uma forma não tão, vamos dizer assim, de forma precavida, de se você trabalha de uma forma não tão defensiva, você pode também replicar isso na sua conta real, ou na sua conta real você acabar se comportando de maneira oposta à qual você está fazendo num ambiente simulado e que igualmente não traz bons resultados. Então, usem essas plataformas como se vocês estivessem em sua conta real também, para que vocês possam ser coerentes no seu processo de tomada de decisão e não gerar bugs quando estiver na conta real, tá certo? Fica aí o meu super abraço para vocês e dizer que semana que vem, a última semana do mês de agosto, nós teremos o nosso quarto e último torneio semanal do mês, tá bom? E o mais importante que o resultado financeiro é a sua evolução no ranqueamento do torneio, tá certo? A questão financeira vai ser uma consequência natural disso, tá bom? E lembrando que a premiação desse torneio ela é interessante para que você possa investir nos seus próximos torneios sem ter que tirar um mínimo de capital do seu bolso e também que você possa utilizar o saldo positivo que você tiver aí no ranqueamento para que você invista em outras contas, que são as contas safe, aonde você pode rentabilizar o seu capital em até 200% a partir de 25 reais e no máximo em 200 reais. Então, fazendo esse tipo de procedimento, trabalhando uma conta safe para ter um objetivo de fechar ela a cada semana ou a cada 15 dias, você já vai conseguir produzir volumes financeiros para que você possa incrementar a sua conta real. Então, siga aí no plano, tá? Ter controle da sua ansiedade, da sua impulsividade, tá certo? Porque a gente não está vivendo aí um momento de muitas previsibilidades, o mercado está numa região onde ele vai inicialmente buscar liquidez para que ele possa fazer o que ele quer. O mercado é soberano. Cuidado. Um grande abraço. Tchau, tchau.